Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. O Vasco se reapresentou nessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, visando o início da pré-temporada para o ano de 2022. Eu estava me preparando aqui para o pacotão, né? Muita gente esperava, a torcida vascaína esperava o pacotão de reforços do Vasco. O que veio, na verdade, foi o pacotão de dispensas do Vasco, né? O clube anunciou a lista dos 23 nomes que já estão se reapresentando nesse momento no clube. Na verdade, 19, né? Porque 4 deles estão se recuperando ou de Covid, caso do Galarza e do Kangá, o zagueiro equatoriano contratado pelo Vasco, que testou positivo. Ambos estão nos seus países, né? Galarza paraguaio, e não puderam retornar ao Brasil. E mais 2 que ainda se recuperam de lesão. Sarrafiore, que já sofreu uma lesão no fim da temporada passada e renovou o contrato com o clube. E o Everton, volante da base, que praticamente não jogou, se não me engano fez uma partida só como profissional. Jogador que estourou a idade já de sub-20 e que não vinha já tendo oportunidade. Ou seja, o Vasco nesse momento tem 19 jogadores só para iniciar a pré-temporada. Desses 19 jogadores, 5 são goleiros. Ou seja, o Vasco nesse momento só tem 14 jogadores de linha para começar a temporada. Se a gente for olhar, esmiuçar ainda mais esses números, é ainda mais preocupante. O Vasco dispensou 18 jogadores até agora, o que deveria ser feito. A reformulação no elenco era uma necessidade. Falei que hoje anunciou oficialmente, né, que não vão permanecer no clube o goleiro Vanderlei, Leandro Castan. Anunciou que não vai renovar com Caio Lopes e João Pedro, 2 jogadores que teriam contrato, que tem contrato até o fim de janeiro. E anunciou também que vai emprestar Thiago Reis, Lucas Santos e o Caio Tenório, 3 jogadores também oriundos da base, aquela geração, né, que foi finalista da Copinha em 2019, se eu não me engano, e que não vão permanecer no clube. Então são 18 saídas até então em relação ao time, ao elenco que disputou 2021, e apenas 5 contratações. Né? Criou-se uma expectativa em cima dos jogadores que poderiam aparecer. Eu até passei os últimos dias preparando conteúdo sobre a Marília, conteúdo sobre o Magnin, conteúdo sobre o Vitinho, e acabou que nenhum desses jogadores se apresentou ao clube nesse dia 3 e nem foram, pelo menos até amanhã dessa segunda-feira, anunciados pelo clube. Talvez o Raniel ainda seja, talvez até o tempo de eu subir esse vídeo aqui, o Raniel ainda possa ser anunciado, mas já fiz até a análise dele aqui no canal. Seria a única novidade. Se a gente olhar, até fiz uma planilha recentemente, vou botar na tela para vocês verem, se a gente for olhar o que tem de elenco nesse momento o Vasco só tem um lateral direito, por exemplo, que é o Léo Matos. O Vasco só tem 3 zagueiros e nem tem o Kangá ainda disponível, porque está com resolvendo essa questão da Covid, se recuperando da Covid. Só tem 3 zagueiros no elenco que deveria ter no mínimo 6, né? A gente sempre faz uma projeção aqui de um elenco com 35 jogadores, pelo menos 3 times, e o Vasco só tem metade desses zagueiros, e um deles é o Ulisses, que também pouco atuou como profissional, não é um jogador que ainda passa aquela segurança para jogar no time principal do Vasco, principalmente como titular. Na lateral esquerda, o Vasco trouxe o Edmar e tem o Riquelme, mas eu ainda acho que tem uma lacuna muito grande aí, porque você joga nos 2 extremos. Um é um lateral muito experiente, de 35 anos, que nas últimas temporadas já não vinha tendo uma sequência constante como titular, e outro é um garoto de 19 anos, uma promessa, uma joia, que fez algumas boas partidas em 2021, mas não dá para colocar o peso da titularidade em cima de um menino. A gente já viu isso acontecer em outros momentos e os jogadores não renderem. Caso do Thales Magno, até porque o Riquelme é uma opção de venda ainda para o clube nessa temporada. Então a gente está falando de um jogador que pode deixar o Vasco muito em breve. Então o Vasco precisa ao menos ter mais um jogador para você cobrir ali 3 laterais, isso é o óbvio, é o mínimo que eu acho que o clube tem que ter, e você ainda pode trabalhar uma possível perda no meio da temporada. Se a gente for olhar os volantes, o cenário não é muito diferente. O Vasco contratou o Yuri, é uma das novidades dessa reapresentação, mas é o único volante contratado, um jogador vindo de fora. Todos os outros jogadores são oriundos da base. Tem a questão do Galarza, mais uma vez, que ainda está no Paraguai. E os outros jogadores são MT, que pode fazer a função, Juninho, Bruno Gomes. Jogadores que, mais uma vez, não estão prontos. A gente falou isso em 2020, falou isso em 2021, dessa questão do elenco do Vasco ser muito jovem. Aliás, dos 23 nomes anunciados para esse início de pré-temporada, 13 são da base. Mais de um time.
Ou seja, o Vasco só tem 10 jogadores que não foram formados no clube. E a gente não está falando de jogadores como o Andrei e Ricardo Graça, que também estão nessa lista de saída, né? Nessa mudança de temporada, que eram jogadores com 23 para 24 anos de idade. A gente está falando de garotos de 18, 19, 20, que estão pulando etapas já há muito tempo, já estão na segunda ou terceira temporada como profissional, sem conseguir se estabilizar. Então não são garantias, não são certezas, são mais uma vez apostas. E fora das apostas, o Vasco tem só 10 nomes. Para volante, apenas o Yuri. Na meia, o Vasco ainda tem o Nenê. Talvez seja a grande referência desse time. Talvez não. Com certeza é a grande referência desse time para 2022. Mas a gente está falando de um jogador de 40 anos de idade, que certamente não vai conseguir atuar 90 minutos em todos os jogos. Não com a qualidade que se espera. Então precisa de um reserva. O reserva, na teoria, é o Sarrafiori, que está machucado. Chegou o Isaac, que pode fazer essa função, mas tem característica completamente diferente. É um jogador com muito mais perfil de atacante, talvez até um centroavante. Centroavante esse que o Vasco também não tem. O Vasco não renovou com o Cano, anunciou hoje que a saída do Thiago Reis, que vai ser emprestado, e anunciou também que Daniel Amorim não vai permanecer no clube. Ou seja, o Vasco já tinha uma lacuna de centroavante, perde os 2 que tinha e outro jogador, caso do Thiago Reis, que estava emprestado. Só nessa posição são 3 jogadores que o Vasco precisa ir no mercado para contratar. Aliás, se a gente for olhar o elenco com 23 jogadores, no mínimo, o Vasco precisa de 12 reforços. Se a gente levar em consideração que muitos desses jogadores são da base, que alguns não vão ser aproveitados, caso do próprio Everton, que está lesionado, caso do Riquelme, que talvez saia no meio da temporada, Ulisses, que ainda não se firmou, você tem a possível até retorno do Miranda, mas não sabe-se quando. Então o Vasco precisa talvez mais do que isso, de 13 a 14 reforços. E a gente está falando de uma temporada que já está iniciando. Os clubes já estão começando a se movimentar, não só em relação à contratação, mas realmente a fazer o trabalho, de voltar de férias e começar a montagem desse elenco. O Vasco hoje não é capaz de montar um coletivo, não que seja de praxe ainda no futebol, principalmente em início de temporada, mas só para ter uma noção, o rachão do Vasco vai faltar jogador nesse início de temporada. Então é algo para se preocupar sim. As lacunas são muito grandes. Falei aqui do volante que só tem um, centroavante que não tem nenhum. Para a ponta, com exceção de jogadores da base, você também só tem o John Sanches, que é um jogador que tem contrato, que acabou não saindo, mas que quando entrou em campo também em 2021, poucas vezes é verdade, mas mostrou muito pouco. Então o Vasco tem que montar praticamente um elenco inteiro, ou talvez meio elenco ainda, para a gente pensar no que pode ser esse Vasco em 2022. Verdade que o Vasco se representa para essa temporada com muito mais perguntas do que respostas. E isso é um problema para o Vasco há muito tempo. E 2022, depois do que foi as últimas 2 temporadas, as respostas têm que vir mais rápido. Saudações, galera, e até a próxima.